E aí pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai embarcar numa viagem por um tema que, sério, mexe com a cabeça de todo mundo. Desde os grandes cientistas até nós, meros mortais, no nosso dia-a-dia. Já pararam para pensar o quão relativo, o quão elástico e, ao mesmo tempo, o quão implacável pode ser o tempo? É algo que a gente usa para medir nossa vida, nossos compromissos, a história do universo, mas que guarda segredos que desafiam a nossa intuição e até mesmo a nossa compreensão da realidade. Preparem-se, porque vamos desvendar alguns mistérios que vão fazer vocês olharem para o relógio de uma forma completamente diferente. Você sabia que o tempo é um dos conceitos mais fascinantes e misteriosos que existem? Hoje vamos explorar algumas curiosidades que pouca gente sabe sobre o tempo. Acreditem, tem muita coisa aí que parece saída de filme de ficção científica, mas que é pura ciência, daquela que faz a gente questionar tudo. Desde a forma como a velocidade e a gravidade podem, literalmente, distorcer a passagem dos segundos, até a ideia de que o futuro, de certa forma, já está acontecendo para alguns e o passado ainda é presente para outros. É uma loucura pensar nisso, né? Mas é exatamente essa complexidade que torna o tempo tão instigante. Então, se você é do tipo curioso, que adora entender como o universo funciona e não tem medo de ter a mente um pouquinho expandida, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, a gente vai mergulhar de cabeça na teoria da relatividade de Einstein, entender como funciona a dilatação do tempo, desvendar o famoso paradoxo dos gêmeos, discutir porque o tempo só parece andar para frente com a flecha do tempo e, claro, explorar as teorias e possibilidades sobre a tão sonhada viagem no tempo. Peguem a pipoca, se ajeitem na cadeira, porque a nossa máquina do tempo está prestes a decolar. Para começar nossa jornada, a gente precisa falar de um cara que simplesmente virou o jogo da física de cabeça para baixo. Albert Einstein. Antes dele, a galera, incluindo cientistas renomados, como Isaac Newton, via o tempo como algo absoluto, sabe? Tipo um rio que corre sempre no mesmo ritmo. Para todo mundo, em qualquer lugar do universo. Não importava se você estava parado, correndo, ou em outro planeta. O relógio bateria igualzinho para todos. Era uma ideia bem intuitiva, né? Afinal, é assim que a gente percebe o tempo no nosso cotidiano. Mas aí veio Einstein, lá no comecinho do século XX, e disse: "Espera aí pessoal, acho que não é bem assim." Com a sua teoria da relatividade especial, em 1905, e depois com a relatividade geral, em 1915, Einstein mostrou que o tempo não é essa entidade fixa e universal que a gente imaginava. Ele é, na verdade, relativo. Isso significa que a passagem do tempo pode variar, dependendo de duas coisas principais: a velocidade com que você está se movendo e a intensidade do campo gravitacional onde você está. Quanto mais rápido você se move em relação a um observador, mais devagar o tempo passa para você em comparação com ele. E quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo também flui. É como se o tempo fosse uma espécie de tecido, o espaço-tempo, que pode ser esticado e deformado pela matéria e pela energia. Isso mudou completamente a nossa compreensão do universo. Essa ideia de que o tempo pode passar de formas diferentes é o que a gente chama de dilatação do tempo. Parece coisa de maluco, eu sei, mas é um fenômeno real, comprovado experimentalmente inúmeras vezes. Vamos pensar primeiro na dilatação causada pela velocidade prevista pela relatividade especial. Imaginem dois astronautas. Um fica na Terra e o outro viaja numa nave espacial a uma velocidade próxima à da luz. Para o astronauta na Terra, o tempo na nave passaria muito, mas muito mais devagar. Se passassem, digamos, 50 anos na Terra,
Para o astronauta na nave poderiam ter passado apenas alguns anos, ou até meses, dependendo da velocidade. É bizarro, né? Mas é assim que o universo funciona. E não é só a velocidade que faz essa mágica. A gravidade também tem seu papel, como nos ensina a relatividade geral. Quanto mais intenso o campo gravitacional, mais lento o tempo passa. Isso significa que o tempo passa um pouquinho mais devagar para quem está no nível do mar do que para quem está no topo de uma montanha, porque a gravidade é ligeiramente mais forte, mais perto do centro da Terra. Claro, essa diferença é minúscula, quase imperceptível no nosso dia-a-dia. Mas quando a gente fala de campos gravitacionais extremos, como perto de um buraco negro, aí a dilatação do tempo se torna gigantesca. Os satélites de GPS, por exemplo, precisam levar em conta tanto a dilatação pela velocidade quanto pela gravidade para funcionar com precisão. Sem essas correções, o seu GPS te mandaria para o lugar errado rapidinho. Para ilustrar essa doideira da dilatação do tempo, existe um experimento mental muito famoso, criado para mostrar as consequências da relatividade especial, o paradoxo dos gêmeos. Imaginem o seguinte: temos dois irmãos gêmeos idênticos. Um deles, vamos chamar de o viajante, embarca numa nave espacial super veloz que vai viajar pelo universo a uma velocidade próxima à da luz por um bom tempo. O outro gêmeo, o caseiro, fica aqui na Terra, esperando. Depois de muitos anos terrestres, a nave retorna e o gêmeo viajante desembarca. A pergunta que não quer calar é: qual dos dois gêmeos estará mais velho? E porquê? À primeira vista parece um paradoxo, não é? Porque do ponto de vista do gêmeo viajante, é a Terra que se afastou e depois se aproximou em alta velocidade. Então ele poderia argumentar que o gêmeo caseiro é quem deveria estar mais novo. Mas a relatividade especial nos dá a resposta. O gêmeo que viajou na nave espacial, que experimentou a aceleração para partir, dar a volta e retornar, é quem estará significativamente mais novo. A chave aqui é a aceleração. O sistema de referência do gêmeo viajante não é inercial durante toda a viagem. Ele acelera, desacelera, muda de direção, enquanto o do gêmeo na Terra pode ser considerado aproximadamente inercial. Portanto, é o relógio biológico do viajante que andou mais devagar em relação ao do caseiro. Ele literalmente viveu menos tempo. Incrível, né? Agora, vamos falar de uma característica do tempo que parece óbvia, mas que intriga os cientistas profundamente. A flecha do tempo. Por que o tempo parece fluir sempre numa única direção, do passado para o futuro? A gente lembra do passado, mas não do futuro. Um ovo que cai no chão se quebra, mas a gente nunca vê os cacos de um ovo se juntando espontaneamente para formar um ovo inteiro de novo. Um sorvete derrete, mas não se congela sozinho numa poça. Essa direção única do tempo é algo fundamental na nossa experiência, mas as leis fundamentais da física, como as da mecânica ou do eletromagnetismo, em sua maioria, funcionam igualmente bem se o tempo andasse para trás. Então, de onde vem essa seta? A explicação mais aceita para a flecha do tempo vem da segunda lei da termodinâmica, que fala sobre entropia. De forma simplificada, a entropia é uma medida da desordem ou da aleatoriedade de um sistema. E essa lei diz que, em qualquer processo natural que ocorre num sistema isolado, a entropia total tende a aumentar, ou, na melhor das hipóteses, permanecer constante. Ela nunca diminui. O universo como um todo está caminhando para um estado de maior desordem. É como arrumar o quarto, ele tende a ficar bagunçado com o tempo, e não o contrário, a menos que você gaste energia para arrumá-lo. Essa tendência universal ao aumento da desordem é o que daria ao tempo a sua direção, a sua flecha. É por isso que os processos que vemos acontecendo para frente são muito mais prováveis do que o inverso.
E chegamos ao tópico que provavelmente mais mexe com a imaginação de todo mundo, a viagem no tempo. Quem nunca sonhou em voltar ao passado para consertar um erro ou dar uma espiadinha no futuro para ver como as coisas vão ser? Bom, viajar para o futuro, de certa forma, a gente já faz. Estamos todos viajando para o futuro a uma taxa de 1 segundo por segundo. E como vimos com a dilatação do tempo, é teoricamente possível acelerar essa viagem para o futuro. Basta se mover a velocidades muito altas ou ficar perto de um campo gravitacional muito forte e você chegaria ao futuro da Terra mais rápido do que quem ficou por aqui. Isso é ficção científica, mas com base científica sólida. Agora, viajar para o passado. Aí a coisa complica, e muito. Embora algumas soluções exóticas das equações da relatividade geral de Einstein, como os buracos de minhoca, os famosos wormholes, ou os cilindros de Tipler, teoricamente permitissem curvas fechadas no tempo-espaço, o que seria uma forma de voltar ao passado. Elas exigem condições extremas, como matéria com densidade de energia negativa, algo que nunca foi observado, ou estruturas de tamanho astronómico girando a velocidades incríveis. Além disso, a viagem ao passado levanta uma série de paradoxos lógicos, como o famoso paradoxo do avô. Se você voltasse no tempo e impedisse seus avós de se conhecerem, você nunca teria nascido para voltar no tempo em primeiro lugar. Muitos físicos acreditam que alguma lei fundamental da natureza, talvez ainda não descoberta, impeça a viagem ao passado, justamente para evitar essas contradições. Ufa! Que jornada, hein, pessoal? Exploramos desde a relatividade do tempo proposta por Einstein, que nos mostrou que o ritmo dos relógios não é o mesmo para todo mundo, até a intrigante flecha do tempo, que insiste em nos levar sempre adiante. Vimos como a velocidade e a gravidade podem esticar e encolher os segundos, como no paradoxo dos gêmeos, e até demos uma olhada nas teorias sobre a possibilidade de viajar através das eras. O tempo, sem dúvida, é um dos maiores quebra-cabeças do universo, cheio de nuances que desafiam nossa percepção e nos lembram o quão complexa e maravilhosa é a realidade que nos cerca. Cada descoberta sobre a natureza do tempo não apenas expande nosso conhecimento científico, mas também nos faz refletir sobre nossa própria existência, nossa história e nosso futuro. É fascinante pensar que conceitos que pareciam absolutos são, na verdade, flexíveis e interligados com o próprio tecido do cosmos. E o mais legal é que ainda há muito a ser descoberto. Quem sabe quais novas revelações sobre o tempo as próximas gerações de cientistas trarão à luz. A busca pelo entendimento do tempo é uma aventura que continua, e cada um de nós faz parte dessa contagem. E aí, qual dessas curiosidades sobre o tempo você achou mais interessante? Foi a ideia de que seu GPS depende da relatividade para funcionar? Ou o fato de que um astronauta viajando rápido envelhece mais devagar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber a sua opinião. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e, se curtiu o vídeo, deixar aquele like caprichado que ajuda demais a gente a continuar trazendo essas explorações para vocês. Valeu e até a próxima!